Séries boas surgem e desaparecem o tempo todo, é assim que funciona a TV. Infelizmente é assim, né? A indústria, galera, nem sempre é justa, mas aqui no Inert a gente vai fazer justiça, lembrando as melhores séries de uma temporada só na TV. Vem comigo relembrar tudo isso. Inestrantes, Peter aqui. Enquanto algumas séries de TV demoram demais pra acabar, né? Com as últimas temporadas se arrastando pra caramba. Aliás, algumas temporadas se arrastando. E eu tô olhando pra você mesmo, hein, Supernatural. Outras não tem nem tempo de engrenar direito. O começo é legal, mas você sente que a série precisaria de pelo menos mais uma ou duas temporadas lá pra pegar no tranco, né? Mas não adianta, não dá tempo. Acabam cancelando. Dá uma dó quando cancela uma série boa, né? Pelo menos que a gente imagina que ia ser boa. A TV, assim, em alguns aspectos, consegue ser mais cruel do que o cinema. Os caras querem números, querem audiência, querem resultado. E se uma nova atração falha em entregar isso, os caras passam a faca, sem dó, sem pena. E aí, com isso, lógico, né, muita coisa boa acaba se perdendo. A gente vai relembrar algumas dessas séries que mal tiveram tempo de brilhar. Se liga. The People vs. O.J. Simpson American Crime Story. American Crime Story é uma série antológica, o que significa que a cada temporada ela conta uma história completamente diferente, ou seja, na prática, cada temporada é uma série, ok? Tipo, é uma minissérie. Então não teria como The People vs. O.J. Simpson ter mais de uma temporada mesmo, normal. Como em todas as American Crime Story, o que rola nessa série é um crime real que aconteceu nos Estados Unidos, quando um jogador de futebol americano, o O.J. Simpson, foi acusado de assassinar a própria esposa, a Nicole Brown. Esse caso foi um dos primeiros nos Estados Unidos desse tipo, com alta cobertura da mídia e tudo mais, né? Tipo, ficava sendo em todos os tabloides, TV, sempre cobertura geral. Então a série reconstrói tudo isso com bastante qualidade e de um jeito bem perfeccionista. Ganhou prêmios e tudo mais, entrou pra história. Crashing. Crash é uma série britânica que foi criada e estrelada pela Phoebe Waller-Bridge, que você provavelmente conhece como a Fleabag. E como não poderia deixar de ser, essa aqui também é uma comédia. Mas é uma comédia bem diferentona do que a gente está acostumado por aí, em termos de sitcoms, aquelas comédias gringas, aquelas risadas de fundo, né? Em Crash, um grupo de jovens vai num lugar que antes era um hospital. E essa pode parecer até uma premissa meio genérica demais. Mas confia, deu bom. Os personagens são muito bons, muito bem construídos, as piadas fogem bastante do normal, sabe, daquela coisa batida de sempre, aquela coisa que, meu Deus, que forçação, não tem isso. É uma pena que durou só uma temporada e ela ainda é curtinha, só com 6 episódios, mas vale a pena pra caramba conferir, você não vai se arrepender, vai por mim. Firefly. Apesar de ter só uma temporada, Firefly se tornou um clássico da ficção científica. Eu acho que isso por si só já significa demais, né? Muito. O sucesso dos primeiros e únicos episódios foi tanto que a franquia, bom, virou uma franquia. Teve o filme Serenity depois, né, que é bom pra caramba, inclusive, e depois teve uma série de quadrinhos que ajuda a expandir esse universo. Basicamente, a história se passa muitos séculos no futuro, dentro de uma nave chamada Serenity, que viaja pela galáxia. O pouco se sabe é que logo antes da série começar, rolou uma guerra civil na galáxia que mudou um monte de coisas lá que estavam estabelecidas por um bom tempo. É um daqueles mundos que dá vontade de explorar, sabe? E se você realmente não conhece a série, não sabe o que você tá perdendo. Pode consumir tudo dessa franquia sem medo. O Gambito da Rainha. Eu sei, tenho certeza, você ainda lembra daquela febre que essa série representou, como é que ela foi no Netflix, né? O Gambito da Rainha não tem uma segunda temporada simplesmente porque a história acaba ali, tipo, é uma minissérie, né? Uma temporada foi o suficiente pra terminar tudo. Na série, a gente vê a Anya Taylor-Joy arrebentando como a Beth Hammond, que é uma jogadora de xadrez dos anos 50, 60, que se torna uma das melhores do mundo. Só que a gente tá, naquele momento, numa época conservadora, né? Naquele momento, as mulheres não podiam fazer nada sozinhas ou sem permissão. Então a história mistura essa parte mais séria, sabe? Com humor na medida certa. E não fica chato em momento nenhum. Mesmo sem ter cena de ação. Não tem nenhuma cena de ação, mas a série te prende. Se você ainda não viu, precisa assistir. Watchmen. A série de Watchmen é bem diferente dos quadrinhos e do filme, ok? Que eu acho antológico, né? Os dois. Os quadrinhos e o filme. Na verdade, é uma sequência dessa história, pra você ter noção, que se passa 34 anos depois. Então, assim, aqueles vigilantes que a gente conheceu, na maioria deles, já nem existem mais. Na época, a série foi muito criticada, mas o conteúdo é bom, é forte, é importante, né? Ainda tinha tudo pra ganhar ainda mais com uma segunda temporada, que acabou sendo cancelada, infelizmente. Bom, a história aqui é um grupo de policiais que se tornam vigilantes pra combater um grupo de supremacistas brancos. Tá lá na HBO, e é fundamental pra quem gosta desse universo, onde nem todo herói é herói mesmo. WandaVision.
E é claro que eu não deixo a Marvel de fora nessa lista aqui. WandaVision é uma série da Marvel que foi pensada muito, né? Pra ser realmente numa temporada só. E funciona muito bem nesse formato. E ela é boa pra caramba, tem muita gente que quer assistir de novo. Ela começa num ritmo muito diferente, as pessoas estranham. Muita gente falou, não é possível, isso não é legal. E depois com o tempo você percebe que faz totalmente sentido e fica bom. A gente basicamente acompanha o luto da Feiticeira Escarlate depois da morte do Visão, que resulta nela criando uma espécie de área mágica, né? Onde os poderes dela não só trazem o Visão de volta, como também faz com que eles virem como uma família normal e feliz na TV, com direito a 2 filhos ali. Essa foi a primeira série do CM e ajudou bastante a andar com a história, fazendo inclusive a transição da Saga do Infinito para essa atual, que a gente conhece como Saga do Multiverso. Constantine. E se tem Marvel, tem que ter DC, senão vocês iam falar o quê? Ah, lá vai a Marvete, né? Bom, depois daquele filme com Keanu Reeves, que é muito bom por sinal, mas muito diferente das HQs, os fãs puderam curtir por uma temporada o John Constantine. Agora, bem mais próximo do original, vivido pelo Matt Ryan. A série, ela seguia bem aquele modelo de um monstro ou inimigo da semana, né? Trazendo vários elementos das HQs e tal, personagens clássicos, uma interpretação, porra, casca grossa do Ryan. Parece que nasceu pra viver o mago da DC, sabe, o Constantine. Essa série tinha uma pegada muito de Supernatural, que era muito boa, até melhor, vou dizer assim pra vocês. Chegou até a deixar vários ganchos, né, como por exemplo a presença do policial que depois se torna o Espectro, e até uma aparição do Elmo de Nabu, que é usado pelo Senhor Destino. Ficou por uma temporada só, mas o protagonista era tão bom que o Matt Ryan foi convidado para viver o mesmo Constantine lá em Legends of Tomorrow, do Arrowverso no canal CW. Ele ficou lá por um tempo, mas como já tinha muita coisa rolando, acabou ficando meio que em segundo plano, né? Tipo, não prosseguiu. A série solo do Constantine era bem mais legal. Mas me diz aí, você lembra de mais alguma que ficou faltando? Você curte séries curtinhas assim, desse jeito? Tipo a gente aqui, deixa sua opinião. E manda ver, manda outras sugestões que eu quero muito assistir. Pô, não é só eu que tenho que dar dicas, você tem que me ajudar também. Manda umas dicas aqui que eu vou ler e vou assistir, lógico, né? Obrigado por isso, não esquece. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você quer dicas como essa, você tem que estar inscrito aqui no canal. A gente sempre dá dicas de séries, de animes, de filmes. Aqui você fica realmente por dentro do que a galera curte. Obrigado por isso, espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!